gente. Carol, que tal a gente tirar a tela para a gente ver a moçada e eles darem um bom dia muito especial para você? Sim, deixa eu tirar aqui. Você já vai logo dizendo que é uma pessoa carente, que você precisa de um bom dia com abraço, com sorriso, com tudo que. Olha aí, já tá chegando gente que vai te abraçar. Ei, Gente, essa moça é de Minas, gente. Ela come pão de queijo daqueles de primeira linha. Tem essa felicidade dentro dela. Então, ela precisa de um bom dia no Capricho, não é Alcides. Alcides é o nosso aqui, parceiro de todas as edições. bom dia, gente. Tudo Bom bem? dia, bom Ai, Bom que dia. dia. delícia. Realmente, eu tô aqui em Minas como pão de queijo e aqui a gente põe queijo dentro do pão de queijo. Põe. Ô A- inveja, ô É, Adoro inveja. esses exageros, adoro. é queijo com pão. Ah, não, queijo em tudo, queijo na goiabada. É, Então, se vocês vierem por aqui, vocês têm que ir no Mercado Central fazer a compra de queijo, porque são vários tipos também, não é só um, não. pois é. Ai, ai, ai. Bom Tem um dia. queijo que é a raspa do tacho, acho que é uma coisa assim, ele vem com umas lasquinhas assim, de um queimadinho. Gente, quem descobriu aquilo é um artesão É de maravilhoso, né? sensibilidade, né? É, Impressionante. isso É, daí a gente sempre tem, é o requeijão com raspa. olha, eu sempre digo, Carol, ainda bem que a cegonha não me deixou em Minas, porque senão eu era uma bola. Literalmente, porque eu comida boa, meu Deus do céu. Bom demais. É verdade. Pior é que eu tenho que elogiar nosso estado por isso. É sim, E nós muito estamos bom. falando com pessoas da onde? Quem pode me Pois dizer aí de onde vocês estão não. falando? Rio de Janeiro. São Paulo. Hum, São Paulo, Rio, Goiânia. Deixa eu ver aqui. Maceió, professora. Olha, que delícia! José Antônio é aqui de São Paulo, da SPM. Olha, Miriam Poças de BH. Caroline, Flor de BH, legal. Itajubá, temos outros mineiros aqui também, então que sabem lavras. Que legal, gente. Vendo? Você Ó, pôs o bloco na Sergipe. rua. Muito bem, bom dia então. Eu acho que eu já vou começando, porque aí a gente fica com bastante tempo para conversar Olha, e eu debater. acho que você poderia. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu sei que Hum, ainda temos. Bom, já temos 43, olha só, é que eu não estava me fixando lá embaixo. Ó, Pois São é, gente, Luís. sejam muito, muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui alegre, mas alegre por tudo, de receber uma grande, grande professora, uma grande amiga, uma grande parceira. Eu acho que a Carolina, desde que o tema ensino e pesquisa foi lançado no Enagrade, que ela está lá firme e forte, né? É um tema que nos é muito caro. E, e hoje não, já faz um tempão, ela está aí na Federal de Ouro Preto, né? Certamente pintando e bordando, porque ela é tudo menos acomodada. Então, ela vai um pouco que dizer para vocês de onde é que ela vem, o que é que ela faz, o que é que ela pesquisa, o que é que ela gosta, e situar a abordagem que ela vai desenvolver para que vocês entendam o tal lugar de fala. Né, Carol? Vamos lá. Sim. Gente, bom dia. Eu estou muito satisfeita de estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco do que eu busco trabalhar com metodologias críticas. Eu quero mais assim ter um tom de conversa com todas e todos. Então, vocês podem abrir o microfone ou mandar pergunta no chat quando vocês tiverem vontade. É, Vim aqui falar mais da minha experiência e de como eu entendo o conhecimento do que dar uma palestra, uma coisa assim mais formal. Até porque não tem como falar de crítica se não for assim dialogado, né? Já começaria errado.
Então, eu quero mesmo que vocês fiquem à vontade e eu vou falar muito também da minha experiência como uma pesquisadora que busca trabalhar com a metodologia crítica, porque não só é difícil a própria crítica, como numa pesquisa como a nossa, que é 99% positivista, às vezes a gente tem que, vamos dizer, abrir mão um pouco das coisas da crítica para encaixar no modelo que se espera, e aí a gente perde a potência crítica, enfim, tem dificuldades aí no meio do caminho, tá? O que que eu optei fazer? Uma abordagem mais geral sobre alguns tipos de abordagens críticas. A gente poderia falar vários tipos de crítica, de abordagens. E aí, eu escolhi, com certeza, as com as quais eu mais trabalho, e é as que eu tenho mais conhecimento, tanto teórico quanto prático, mas a gente também está aberto para poder, no final, pensar, professora, vamos aprofundar, vamos fazer uma palestra só sobre isso, vamos fazer uma conversa sobre tal, do jeito que vocês quiserem, se vocês tiverem interesse em aprofundar em alguma coisa, tá? Eu vou compartilhar minha tela e se eu tiver, às vezes, dificuldade de ver o chat ou alguma coisa assim, vocês podem abrir o microfone e falar, ô, professora, eu levantei a mão aqui, eu estou querendo perguntar uma coisa, vocês fiquem bem à vontade, tá? Então, vamos lá. É, primeira coisa, né? Vamos pensar o que que é metodologia de pesquisa crítica em administração. Então, nós já temos uma questão dada. A maior parte, a maior parte das pesquisas científicas já enfrentam o desafio de trabalhar com a crítica. Vamos ainda. A gente nem conceitou o que que é crítica, mas vamos dizer assim, só para estabelecer os limites. Na filosofia, na sociologia, na antropologia, em vários ramos de conhecimento, mesmo nas ciências sociais, já existe uma dificuldade de se pensar a crítica como um aporte metodológico, ainda mais de pesquisas empíricas. É muito comum pensar a crítica como um aporte filosófico, ou, quando tratado em pesquisas, como um aporte de uma pesquisa teórica, uma discussão bibliográfica, no máximo, uma coisa assim. Então, já tem essa dificuldade. Quando a gente pensa crítica na administração, a gente adiciona um problema, que nas minhas andanças aí, né, para aprender crítica, eu frequento muito filosofia, sociologia, antropologia e a área de educação. E quando eu falo que eu sou da administração e faço crítica em administração, o povo acha a coisa mais maluca do mundo. Porque como é que pode ter crítica em administração? Então, nós temos aqui, nós que somos da área da administração, temos um adicional de problema, de uma problemática para tratar. Mas vamos primeiro entender o que que é crítica, né? Que a gente tanto fala crítica, crítica, crítica. Alguém saberia me dizer, para além do que eu já escrevi aqui, o que que vocês acham que é crítica? Quando eu falo assim, pesquisa crítica em administração, o que que vem à cabeça que pode ser crítica, o que diferenciaria uma pesquisa comum de uma pesquisa crítica? Quem pode ou colocar no chat ou abrir o microfone e me dar umas pistas, por favor. É, botões, né? É, Professor Zé Antônio? eu colocaria que seria uma visão holística da situação, ou seja, a crítica é aquela que abrange todos os aspectos que você está tentando julgar naquele momento. Uhum, Tá? muito Então bom. seria uma visão completa, uma visão holística daquela situação, sobre todos os aspectos possíveis de serem, como é, como podemos dizer, possíveis de serem analisados. Tá? Para mim seria estaria indo mais ou menos por aí. Não sei o Uhum. que a senhora acha. Eu acho uma ótima percepção. É isso aí. Mais alguém?
Carol, eu fico muito seduzida pela ideia da problematização, né? Eu tenho a impressão que para a gente resgatar esse exercício da crítica, a gente precisa da dúvida. A gente precisa, portanto, problematizar exaustivamente aquilo que a gente está pretendendo compreender. A- é a minha percepção. Também muito interessante. Vamos ver aqui o que que é essa palavra crítica. Ela tem, vamos dizer, duas origens. Uma é mesmo já lá nos pré-socráticos, né? Ela já vem com uma ideia de diálogo. A gente poderia trocar com diálogo, como questionamento, como eh, uma espécie de insatisfação com uma resposta pronta, um incômodo, até um pouco uma sensação. Quando a gente fala assim, o fulano é muito crítico, a gente consegue identificar uma pessoa crítica. Ela é uma pessoa inquieta, uma pessoa que não aceita uma primeira resposta, que busca entender porquê das coisas. E como o professor José Antônio traz, quer dizer, o que constitui a coisa dessa maneira, quais são os outros elementos que estão ao redor dessa coisa e como esse objeto pode ser analisado de várias perspectivas. E essa inquietação que a professora Manolita também traz de sempre se questionar sistematicamente sobre uma realidade, uma resposta, uma, uma verdade dada. Essa é uma perspectiva e ela é adotada pelo pessoal da teoria crítica, né? Tem uma teoria na filosofia que surge a partir de 1920 na Alemanha, que é a escola chamada Escola da Teoria Crítica, que muda um pouquinho esse sentido inicial. Então, primeiro, esses teóricos vão dizer assim: o que que é a crítica? Aí tem um teórico chamado Adorno que vai dizer que crítica é pensar com a própria mente, ou em alemão, falar com a própria boca. Então, ele fala que crítica é isso. A gente não precisa ficar falando se é crítica vinculada a uma, gestão, se tem uma vinculação política, ou se vai ter alguma coisa ligada com uma ideologia. Antes disso, a crítica é a capacidade de falar por conta própria, falar o que a pessoa pensa. E aí ele evolui para falar que a crítica é a capacidade, recuperar essa capacidade de julgamento. Porque quando a gente vai pensar no Kant, e o Kant vai falar da metafísica, ele fala assim, que é importante a pessoa atingir a chamada maioridade intelectual. Então, a gente podia dizer que crítica é atingir essa maioridade intelectual. É quando a pessoa deixa de ser tutelada para alcançar um nível de independência. E o que que é esse nível de independência? Qual que é o nível, qual que é a chancela, a maior chancela de um nível de independência intelectual? Quando a pessoa é capaz de gerar julgamento sobre as coisas. Então, a crítica não é só a gente ver que a gente dá um passo à frente, não é só um exercício incessante de questionamento, mas também é uma capacidade de dar respostas às coisas. Mesmo que sejam respostas que imediatamente você vai questioná-las, você vai buscar essa questão holística da própria resposta que você deu, mas você é capaz de dizer: eu penso assim, eu acho que é isso, as coisas são dessa maneira, isso está certo ou isso está errado. Então, a crítica, isso é muito caro para a crítica. E aí vem um primeiro embate da crítica com a chamada pesquisa positivista, de todas as suas naturezas. Porque a pesquisa positivista, ela vai dizer, é o objeto que dá o resultado. Então, a gente até usa muito essa expressão, eu vou colher os resultados, eu vou analisar os resultados trazidos pela coleta de dados. E a crítica subverte essa ideia. Ela vai falar: ok, a gente tem que sim ter um processo. Ela não pega. Só uma coisa, né, gente? Ela não pega o positivismo e joga no lixo, tá? Eu acho que tem muitos críticos que entendem isso errado. É preciso ter método, é preciso buscar pelo menos uma neutralidade axiomática. É importante que a gente seja muito
muito competente na coleta dos dados. Mas quando você vai fazer o julgamento, tem você nesse julgamento. Então, eu acho que essa é uma importante diferença entre pesquisa positivista e pesquisa crítica. E aí é necessário um exercício de autoconhecimento. Quem é você, pesquisadora, que está discutindo esses dados? De que lugar você está falando? Aí sim vem uma discussão. Que ideologia você está adotando? Ou que perspectiva política pode ser também? Ou que perspectiva de mundo? Vamos pensar a ideologia como a mãe de todas essas facetas, né? De uma espécie de subjetividade. Então aqui a gente já começa a entender. A crítica é, sim, a capacidade de falar sobre o mundo, de questionar o mundo, de se posicionar frente ao mundo, mas ela inclui o sujeito, diferentemente da pesquisa tradicional é, positivista. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é quem é esse sujeito. Quando eu faço um julgamento, de que mundo, de que perspectiva eu estou fazendo esse julgamento. E aí, a gente tem que entender que esse sujeito está inserido na pesquisa, mas esse sujeito, ele não, ele se mistura com a pesquisa, né? Eu tenho os meus temas caros, e é difícil a gente regular isso. Eu recentemente escrevi um projeto que eu estou doida para fazer pós-doc com a professora Manolita. Aí escrevi um projeto. Aí a professora Manolita falou assim: Ô, Carol, o projeto tá legal e tal, mas eu estou vendo que você está muito exaltada na pesquisa, né? Esse é um risco da crítica, nós vamos ver daqui para frente. Porque como tem muito sujeito na pesquisa, é difícil às vezes regular essa subjetividade. Ok, então vamos aprender com a pesquisa positivista a buscar, pelo menos, ter não, mas buscar a ter uma neutralidade, um distanciamento, objetividade dentro dessa possibilidade da crítica. Então a gente vai entender essa metodologia da pesquisa empírica como uma abordagem sociológica. Qual que é a diferença entre os próprios teóricos da Escola de Frankfurt já fazem isso. Eles saem de uma perspectiva filosófica, eles eram filósofos, e eles vão para a sociologia para fazer pesquisa empírica. Então a gente aprende muito com eles. E eles vão falar assim: a filosofia é fundamental para poder pensar o mundo, mas a mudança do mundo está na sociologia. Então tem mais uma coisinha para a gente aprender sobre o que é pesquisa crítica. A pesquisa crítica é uma pesquisa que quer mudar o mundo. Isso faz parte da agenda crítica. E aí é um outro problema com as pesquisas positivistas, né? Porque aí a gente perde mais uma vez esse axioma da neutralidade. Então, se eu já tenho o sujeito na pesquisa e eu já tenho uma agenda, a pesquisa crítica é uma pesquisa que tem uma agenda. A pessoa quer alguma coisa, ela tem um propósito. Ou, claro, muitas vezes é comum na pesquisa crítica a gente já declarar isso logo na introdução. O que que você quer com essa pesquisa politicamente, pensando política no sentido amplo, né? Como você quer transformar a realidade através da pesquisa? Então, é isso que está escrito aqui no segundo. A crítica como forma de descortinamento da construção de uma realidade social. A gente tem uma agenda. Quando a gente escreve um artigo e manda para a revista e recebe essa crítica, os autores estão muito envolvidos na pesquisa. Os pareceristas têm toda a razão. Estamos mesmo. E a gente tem um ponto fixo, a gente fala de um ponto determinado e a gente quer mudar uma realidade determinada. Então, a gente tem, diferentemente de outras perspectivas interpretativistas, a gente tem um julgamento do certo e errado. Isso não pode acontecer mais. Então, é muito comum nas pesquisas críticas elas serem julgadas como deterministas ou como uma pesquisa utilitarista. São críticas comuns. Que eu consigo entender essa perspectiva. Porque não é que elas sejam deterministas no sentido de que tem que ser desse jeito, mas ela tem uma agenda. E muitas vezes ela é propositiva, sim.
eu acho, é comum terminar uma pesquisa crítica falando assim, frente ao que nós discutimos e frente à nossa abordagem da realidade, nós entendemos que o mundo deva caminhar para essa maneira, para esse lugar. Então, ela tem uma certa proposição, faz parte da agenda crítica. E faz parte por causa dessa origem sociológica. Então, ela vem como uma análise. A gente poderia dividir a pesquisa crítica em dois momentos. Primeiro, uma análise social, né? Esse descortinamento, ou seja, o que que é a realidade? Deixa eu entender o que que é a realidade. Aí, se a gente pensar naquele paradigma lá atrás do Burry Morgan, das pesquisas interpretativistas, ou seja, tem um conjunto de pesquisas que vão fazer exatamente isso. Deixa eu entender o que que é a realidade a partir do sujeito. Isso é a chamada pesquisa interpretativista. A crítica tem essa primeira fase. Deixa eu entender a partir do sujeito o que é a realidade do mundo, a realidade social. Por que que as coisas são assim? Como que as coisas são na sua diversidade, né, professor Zé Antônio? Ou seja, nas várias formas de se ver uma realidade sociológica, como que ela se dá? Essa é uma primeira parte. Mas ela faz uma segunda parte, que é essa frase que eu coloquei, a construção de uma realidade social. Então, a gente não quer só descrever a realidade, a gente quer construir junto uma nova realidade. Não saiu do vídeo ainda, tá lá. Essa porra aí. Alguém queria fazer uma pergunta? Eu acho que o microfone estava aberto Estava aberta, né? devidamente. Uhum. Então, gente, isso é muito importante. Se vocês criticarem a teoria crítica, as pesquisas críticas, por isso vocês estão com, com toda a razão. E tem uma coisa por trás do que eu estou falando, eu não sei se vocês perceberam. Se a gente analisa uma realidade e a gente quer mudar essa realidade, é porque a gente acha que a realidade não está certa. Então, essa é outra característica da crítica, que aí a gente vai ver aqui no próximo slide, que são os métodos críticos. Então, a gente tem um julgamento de que a realidade crítica, a realidade, desculpa, social, é uma realidade que promove, na sua dinâmica, injustiças sociais, eh, desigualdade, preconceito, exclusão. Então, a gente tem, porque a gente só poderia, a gente só quereria trocar a realidade porque a gente não acha que ela está certa. Se a gente analisasse a realidade e falasse assim, não, está tudo ótimo, vamos manter essa realidade, não é uma pesquisa crítica. Então, existe um terceiro elemento da crítica, que é uma visão, a chamada visão negativa da realidade. Aí sim, a crítica muda um pouquinho do que a gente falou lá atrás, no primeiro slide, para uma segunda visão de que a crítica tem um comprometimento ideológico. Então, num primeiro momento, a crítica é a capacidade de falar por conta própria, a capacidade de se posicionar, a capacidade de fazer julgamentos. Ela é isso. E aí a gente pode pensar a crítica em qualquer área, né? Porque a crítica, no fundo, é uma capacidade humana de pensar a realidade e se questionar sobre a realidade. Então, poderíamos pensar, inclusive, se eu tenho uma visão de crítica bem, bem particular. Ô, professora Manolita, pode fazer a pergunta. Pode falar. Não, o seu microfone está fechado. É verdade, desculpe. Não. Uma das primeiras preocupações que a gente tem quando se começa esse assunto é a ideia de julgamento. Vamos dizer assim, para aqueles que se identificam com a leitura positivista, aqui está o primeiro pecado capital. Uhum. Se você pudesse um pouco situar essa ideia do julgar, né? E se esse julgamento é na primeira pessoa, né? Eu acho que já seria um ponto muito importante para quem está dando os primeiros passos nessa direção.
Tá, tá Obrigada. ótimo. O Kant é que traz essa ideia. Ele tem os chamados os imperativos ideológicos do Kant, que, que é quando ele vai escrever a metafísica e vai colocar assim, como que o sujeito, como que a pessoa, pode ser pessoa, toda pessoa é pessoa? Ele vai responder, não, não é. Existem julgue o sistema, julgue a verdade, as verdades dadas, julgue você mesmo incessantemente. Ou seja, questione-se. O que que o julgamento exige da gente? Primeira capacidade, questione-se. Questione-se do que está acontecendo, por que que as coisas são assim, como que elas poderiam ser diferentes, quem pensa diferente, por que que as pessoas pensam diferentes, quais são as consequências de se pensar da forma A, B ou C, por que que são essas as possibilidades? Será que não poderiam existir outras possibilidades que não estão dadas na realidade? E por que que a realidade só me apresenta essas possibilidades? E por que que isso é certo? Então, para, para se julgar, ou seja, para ter um julgamento, isso é certo ou isso é errado, digamos assim, é necessário que você seja capaz de se questionar. E esse questionamento é constante, e é como ele fala, assim, é de si próprio, viu, gente? Porque senão a gente fica achando que a crítica está apontando o dedo para os outros. E não é bem isso, a crítica tem que apontar o dedo para si mesma. Apesar de que eu vou dar um spoiler, meus amigos da crítica, como eu estava falando, eu tenho uma visão bem particular. E o marxismo tem esse problema. O marxismo ortodoxo, ele não é capaz de fazer uma autocrítica. Mas nós vamos chegar aí no próximo slide. Mas, enfim, é necessário que a crítica seja autorreflexiva. Aliás, o sinônimo de crítica é reflexão. E aí, dessa reflexão, você tem sim ser capaz de fazer a chamada síntese. Síntese. Tá bom, eu penso isso. Porque se você ficar, o que que o Kant vai falar? Se eu ficar só no questionamento constante, eu sou dono da minha vida? Eu me comprometo com alguma coisa? Eu finco o meu pé numa perspectiva da realidade e assumo os riscos? Não. Ele vai falar, questionar por questionar, o próprio exercício do questionamento, é muito confortável. Ou seja, eu não produzo nada, eu não faço nada, eu só questiono a realidade. E a minha vida continua sendo tocada por outras pessoas enquanto eu estou fazendo um exercício infinito de questionamento. Aí ele vai falar: não, para ter maioridade, você tem que assumir os riscos de uma tomada de posição. Você tem que tomar uma posição. E qual que é a sua posição? Você pode até questionar a sua própria posição, é importante que você faça isso. Mas você tem uma posição, você pode mudar de posição, né? As condições mudam, o seu pensamento muda, você pode mudar de posição. Mas é importante que você tenha isso, ele vai chamar de momento da síntese. Então eu questiono a tese e a antítese, lá o exercício da dialética, mas eu tenho uma síntese, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um posicionamento. E aí eu me comprometo. Quando eu me posiciono, quando eu falo eu penso assim, eu acho que essa situação é errada, eu acho que isso não pode acontecer ou que isso deva ser dessa maneira, eu me posiciono como sujeito no mundo. E aí eu me apresento como uma possibilidade de julgamento dos outros. Isso é uma ação de maturidade ideológica, maturidade intelectual. Isso é muito caro para a crítica. E ela pode ser, Manolita, individual. Nós vamos ver aqui, por exemplo, quando a gente vai falar de biopolítica, de decolonialismo, de teoria queer. Essas três teorias são teorias bem subjetivas e individualistas.
Às vezes a pessoa escreve até na primeira pessoa. A gente vai pegar lá da antropologia a etnografia e você vai falar, por exemplo, na teoria queer, é uma teoria que fala muito da perspectiva do próprio sujeito que vive essa sensação de estranhamento, né? Curiosamente, não é à toa, a biopolítica, o decolonialismo e a teoria queer vêm de uma perspectiva filosófica do pós-estruturalismo, que já é uma perspectiva que vai romper com o pensamento da modernidade de constituição integrativa do sujeito. Então, ele vai dizer, diferentemente das teorias modernas, ele vai dizer, é o sujeito que percebe o mundo é a perspectiva do sujeito. Então, é também uma crítica, mas é uma crítica feita um pouco diferente do materialismo histórico dialético, da hermenêutica objetiva, da dialética negativa, da ação cultural para a realidade, O próprio para a conceito de liberdade. realidade precisa ser situado, né? Exatamente. Então, nós Professora, temos. Sim, pode perguntar, pode falar. é o seguinte, é, bem dentro dessa linha que a senhora está colocando, a gente percebe então que a atitude crítica parte do indivíduo reconhecendo uma realidade e sabendo como enfrenta essa realidade, como ele percebe essa realidade. E a partir daí, então, a crítica dele, como a senhora colocou no começo, oferece possibilidades outras para aquela situação, apresenta outras soluções para aquela apresentação. A minha dúvida é, eu como indivíduo crítico, olhando para uma situação, eu tenho uma visão limitada da situação. Eu não tenho uma visão aberta, completa, por mais que eu trabalhe os vários métodos, com os vários métodos, eu ainda vou continuar vendo um pedaço da realidade, que é aquele pedaço que eu consigo perceber, que eu consigo interiorizar. Nessa medida, qual é a validade, então, de eu propor na sua opinião, um esclarecimento seu, qual é a validade que eu tenho de apresentar uma proposta para aquela situação? Se eu estou limitado, a minha proposta também vai ser limitada. Eu estou entendendo certo ou eu estou misturando tudo aí? Não, primeiro, professor, eu adorei sua contribuição. Você pega assim, você põe o dedo em cima da ferida da crítica. Até mais para frente a gente vai ver que essa é uma das limitações da crítica. Enquanto pesquisa empírica, enquanto exercício filosófico, ela não tem essa limitação, mas enquanto metodologia empírica, ela tem. Então, eu te agradeço muito por isso e fico satisfeita de ver que a crítica traz essas provocações mesmo. Vamos pensar num gradiente, tá? Uma régua. De um lado, a gente tem a realidade objetiva, e do outro, a gente tem a realidade subjetiva, ok? Ok. A crítica, ela parte do sujeito. Aí pode ser o Uhum. sujeito indivíduo, o sujeito social, o sujeito político, ou seja, pode ser um sujeito que seja mais de um sujeito, um indivíduo, ok? Mas ela parte de uma perspectiva subjetiva. Ok. Mas existe um gradiente entre as perspectivas críticas que nós estamos colocando aqui. Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, curiosamente, eu pus quatro e quatro. Existe um gradiente entre uma extrema subjetividade, ou seja, é um relato individual, é a minha perspectiva de mundo. Que, por exemplo, aqui nesses oito que eu coloquei, a teoria queer, ela é assim, ela é um relato individual. E existe no outro extremo um relato que é subjetivo, mas que ele se baseia nas estruturas da realidade. Que o mais objetivo de todos é o materialismo histórico dialético. Então, ele, apesar da crítica ser uma abordagem subjetiva, elas não são todas iguais. Existem
subjetividades que estão mais assentadas nas estruturas objetivas da realidade, ou seja, no que existe objetivamente, numa realidade que é a realidade de muita gente, não só a minha, a gente poderia dizer materialismo histórico dialético, a dialética negativa e a ação cultural para a liberdade. São coisas que se assentam, buscam se assentar na realidade concreta. Mas nesse gradiente a gente vai passar, o decolonialismo ele já é bem mais subjetivo, a biopolítica é mais subjetiva ainda, mais individual. A luta por reconhecimento é uma tentativa de conciliar essas duas coisas. Eu vou falar um pouquinho delas, mas só para colocar essa ideia de gradiente. E a teoria queer lá no limite como uma teoria individual, um relato individual. Então tá, então a gente já entendeu que nem toda crítica é a mesma crítica, nem toda crítica é só subjetiva. Uhum. E uma crítica às pesquisas críticas é a crítica da sua parcialidade. E aí, portanto, qual que é a validade desse achado científico se ele é individual, né? Acho que é a Exatamente questão a que o minha senhor coloca. questão. Exatamente. Aí a gente da crítica responde de duas maneiras. Uma, bom, existe perspectiva que não seja parcial? Realmente, a pesquisa é positivista, vamos pensar uma pesquisa política, que é uma pesquisa de ação política mesmo, como chama? Intenção de votos. Uma pesquisa positivista tradicional, que é super abrangente, tem amostra probabilística, tem controle de erro. Ok, será que no fundo também não existe um sujeito, não existiu um sujeito que escreveu um questionário, que de certa maneira interferiu nas respostas, porque tem uma individualidade, tem Exatamente. uma subjetividade ali. A gente já sabe, inclusive, até por- a gente já sabe por pesquisas positivistas, que até a ordem da alternativa na resposta influencia na resposta. Então, tem uma subjetividade, tem todo um conjunto de vieses que a pesquisa positivista tem, que são vieses subjetivos, mas ela fala que ela não tem, né? Então a gente poderia, a primeira resposta da crítica é essa. Existe também viés na pesquisa positivista. Existem vieses. Talvez vieses, você poderia responder, não, são vieses mais controlados. Estatisticamente, sim. Mas será também que a estatística é capaz de apreender a realidade objetiva? Ou ela fala de uma perspectiva de realidade? Que a gente pode também. Tem até um livro que fala, eu não lembro o título do livro, mas é alguma coisa tipo assim: como defender tudo usando a estatística. Alguma coisa assim, que você, enfim, você pode usar a estatística para defender qualquer ideia. Ela é maleável, né? A outra resposta que a crítica vai dar é assim, que aí é o extremo desse subjetivismo. Que eu, pessoalmente, tenho os meus problemas com essa perspectiva, tá, professor? Porque eu sou dessa perspectiva mais objetiva da crítica. Uhum. Mas esse pessoal do subjetivismo, eles vão responder assim: mas existe mundo que não seja somente a perspectiva individual? Ou a perspectiva de um grupo muito pequeno? O mundo não é exatamente e somente a perspectiva dos sujeitos? Existe realidade que não seja realidade interpretada pelo sujeito? Eles vão dizer que não. Aí é o extremo desse pós-estruturalismo, Uhum. que é essa perspectiva filosófica que vai dizer: não existe a realidade, não existe o mundo. Você, quando acha que está dizendo sobre o mundo, na verdade, você está vivendo uma ilusão. Você está vivendo uma perspectiva de mundo. Que muitas pessoas podem dizer que este é o mundo, mas ela não deixa de ser um conjunto de perspectivas individuais repetidas por um monte de gente. Ou seja, repetir individualmente a mesma perspectiva não deixa de ser uma perspectiva individual. Não se torna uma verdade objetiva só porque 1000 pessoas respondem da mesma maneira.
É a resposta que o extremo do subjetivismo vai dar, de que só existe então, só existe essa realidade individual. Então, eles não têm problema. Na verdade, respondendo pragmaticamente, eles não têm esse problema, porque eles têm como início de que a realidade só existe enquanto subjetividade. O resto é ilusão. Agora, para um pesquisador positivista, isso é tipo assim, um- uma dor no coração profunda, né? Fala, não, peraí, como que não existe realidade? Eu fiz a pesquisa, eu coletei 2.500 pessoas responderam, como que isso não existe? Aí a gente teria que ter um debate filosófico de quais são essas Uhum. premissas de realidade, né? Que está lá atrás, na verdade. Não sei se eu consegui te dar algumas Sim, pistas da resposta. com certeza, professora. Obrigado. Nada. Ô, gente, então olha só eu trouxe aqui alguns tipos, tá? E eu, por exemplo, se eu tivesse que escolher um lugar, eu diria que eu estou entre a dialética negativa e a ação cultural para a liberdade. E foram, inclusive, os métodos que eu escolhi para poder falar um pouco mais hoje, junto com o materialismo histórico dialético. Então, vamos pegar. Materialismo histórico dialético é a teoria marxista per se. É o marxista. Quando a gente fala assim, ah, fulano é marxista, a gente está dizendo, ele trabalha com materialismo histórico dialético. Hermenêutica objetiva é uma derivação desse método. É uma derivação mais moderna. A dialética negativa é uma outra perspectiva, nós vamos ver ela. E a ação cultural para a liberdade é a perspectiva do Paulo Freire, que é muito importante. Todas essas buscam se assentar na realidade concreta. Apesar de que a crítica é subjetiva, apesar de que a gente tem que ter um julgamento, sempre tem um sujeito, a gente vai dizer, ok, tem um sujeito, mas tem uma realidade objetiva. Então, vou dar um exemplo bem didático que eu uso nas minhas aulas. Quando eu vou falar, por exemplo, de assédio moral ou assédio sexual. Para o decolonialismo, para a biopolítica e para a teoria queer, vamos dizer que tem uma situação, uma funcionária está dentro da empresa e um chefe homem é, olha para ela de cima e embaixo com aquele olhar bem estranho, fala assim: Nossa, fulana, mas você tá que tá, hein? Falou isso. Aí a gente vai pesquisar e vai falar assim: o que que é isso? Isso é assédio sexual? Isso é? Ou é só uma brincadeira? Ou foi só um elogio? Nossa, também não pode nem elogiar mais hoje em dia, né? Vamos ver. Da perspectiva crítica, da biopolítica, do decolonialismo e da teoria queer, a gente teria que responder isso fazendo o seguinte: sujeito, mulher, você que ouviu essa frase, como que você se sentiu? Ah, eu me senti violada, eu me senti constrangida, eu me senti envergonhada. Ah, então a gente vai descrever que você se sentiu assediada sexualmente? Ah, eu me senti sim. Então, as perspectivas mais subjetivas, biopolítica, decolonialismo e teoria queer, vão partir da interpretação do sujeito para discutir a realidade. Na situação presente, a envolvida se sentiu assediada sexualmente, desce dessa maneira, o assédio sexual se compôs dessa forma. Então, você vai descrever a perspectiva do sujeito, ok? Agora, vamos dizer que a mulher virasse e falasse assim: Não, eu achei ótimo. Desculpa, gente, eu vou ser bem didática aqui, vou ser bem chula, mas só para ser didática, eu tô gostosa mesmo. Eu quero mais é receber elogio. Aí a biopolítica ia responder: isso não foi assédio sexual, e, inclusive ela se sentiu muito bem, adorou o elogio, e existem sujeitos que ouvem esse tipo de frase e não se sentem violados. Ok, é uma perspectiva individual. Ou seja, é o sujeito que dá a resposta da situação. Ok? Por isso que ela é individual, entendeu, professor? Porque a mesma situação pode Sim, ser vivida de diversas maneiras.
E elas são válidas. Agora, se você está no materialismo dialético, na dialética negativa, na ação cultural para a liberdade e na hermenêutica, não tem disso, não. Vamos dizer que a gente vai entrevistar essa mulher sob essas perspectivas mais objetivas. Aí a mulher vira e fala assim: não, eu não me senti violada. Eu achei o elogio maravilhoso. Aí sabe como que essas perspectivas críticas iam escrever? Iam falar assim: a mulher está tão alienada, tão longe dos seus próprios direitos, que mesmo quando ela é violada, ela acha que aquilo é um elogio. Ou seja, nem a capacidade de entender que ela foi violada, o sistema tem permitido a ela ter, porque ela está tão envolvida numa perspectiva de subjugamento de gênero, que ela mesma, quando violada, acha que está sendo elogiada. Percebe a diferença? Então, o que que essas perspectivas objetivas da crítica fazem? Elas vão falar: existe uma realidade. Qual que é a realidade? Fazer elogios sobre o corpo de uma outra pessoa não é elogio próprio do ambiente de trabalho. Quando o elogio se refere ao corpo, principalmente vindo de um homem a uma mulher, é indício de assédio sexual. Isso está escrito, isso é norma, isso está na lei. Não pode acontecer. Ah, professora, mas o sujeito, a própria mulher não achou ruim. Sim, ela não achou ruim, aí que muita gente vai responder. Ela não achou ruim, não é porque não é ruim, é ruim. Objetivamente, a realidade mostra que é ruim. Só que ela não tem aquela voz, aquela maioridade para dizer que é ruim. Nem sentir que é ruim, ela tem esse direito. Aí a gente pega a crítica e tem uma briga interna na crítica enorme. Vocês podem perceber, né? Imagina que de um lado está na mesa uma pessoa materialista dialético e do outro lado está um biopolítico. Eles não vão conversar, mesmo sendo todos da crítica. Qual que é a diferença? Esse gradiente que eu coloquei. Umas perspectivas críticas vão dizer qual é a concepção da realidade. Está na lei que falar sobre o corpo alheio é assédio sexual? Então não pode. Não pode fazer isso. É sempre errado. Mesmo quando a pessoa acha que está certo. Não está certo, é errado. Ou seja, existe um sistema, existe uma realidade concreta, objetiva, que diz o que é certo e o que é errado. E a gente pode até questionar isso. Ou seja, faz parte da crítica questionar essa realidade. Não é que a gente tem que dizer amém para essa realidade sempre. Mas a gente, questionando ou não, existe um princípio. E esse princípio tem que ser considerado. E no outro extremo vai falar: não existe princípio nenhum, só existe indivíduo. Só existe sujeito. Aí dá briga, né? Um Foucault, por exemplo, biopolítica é o Foucault. Um Foucault com Adorno, com Marx. O Foucault conversa muito com Marx, mas sempre fazendo essa crítica. Porque são perspectivas filosóficas diferentes. Não tem como conversar mesmo. Alguma dúvida nisso? Que eu vou falar um pouco sobre algumas perspectivas, mas eu queria saber se essa diferença ficou clara. Professora, Oi. posso ser chato de novo? Não é chato, não, é crítico, professor. Por favor, seja, senão eu estou fazendo errado. Em cima de tudo isso que a senhora colocou, eu fico aqui na minha cabeça com uma situação. Que, na Aham. realidade, a pessoa não é uma pessoa só. Pessoas são duas. Ah, Sou eu e a visão que eu tenho de mim. Quando eu fico na frente do espelho e percebo que eu estou gordo, tem dois caras que tá falando e o que tá vendo. Tá gordo, realmente tá gordo. Eu existo, mas eu também existe uma perspectiva, uma visão que eu tenho de mim. Então, quando você tem esses dois indivíduos, como é que você fica em relação, na sua maneira de ver, como é que fica em relação a esses dois lados da crítica que a senhora posicionou tão bem? muito bom, professor. Muito bom, obrigada.
Eu vou junto com você problematizar, piorar ainda mais a situação. Porque existem essas duas pessoas que você falou. Aí existe uma terceira pessoa que a gente vai chamar de sujeito social. Quer dizer, eu sou eu mesmo, eu sou o que eu penso, ou eu sou o que a sociedade me ensinou a como pensar. Então, eu vou pegar seu Ok, exemplo. Eu ok. sou gordo mesmo, eu sou gorda, ou o meu corpo é denominado de um corpo gordo e, portanto, eu Isto, concluí que é um corpo gordo? Porque em outras situações poderia não ser um corpo gordo, é, né? Então, tem um terceiro sujeito social que é o que vai dar os nomes para as coisas. O que que é gordo? O que que é magro? O que que é saúde? O que que é doença? O que que é bom, certo e errado? E se a gente pegar a psicanálise, que pessoalmente eu estou me enveredando para essa área, mas na psicanálise, aí a psicanálise pega esses três sujeitos, implode todo mundo, porque ela vai dizer assim: e quando o sujeito é contra o próprio sujeito? Ou seja, tem três sujeitos. Ok, isso daí a gente já entendeu. Eu, o eu projetado, né, o eu do espelho, que até, professor, você fala uma teoria do Lacan. O Lacan vai falar o eu do espelho. E que ele fala que é a grande angústia do ser humano. E o eu social. Aí a psicanálise vira e fala assim: mas esses três eus, às vezes falam absolutamente o contrário do que o próprio eu pensa. Ou seja, eles vão chamar uma teoria chamada do eu contra si mesmo. Então, nem a integridade do eu a gente pode ter. Ou seja, percebe, professor, quando você fala existe o eu e o eu no espelho, você está partindo de uma ideia de que o eu existe. Ou seja, certo. existe uma identidade. Existe eu, Carol, existe eu, professor José Antônio. O eu, ele é integral. E a psicanálise vai dizer, não é, não existe Carol. Não existe José Antônio. Existem momentos de Carol. Existem momentos de José Antônio. Existem momentos de Carol que caminham para um sentido. E às vezes essa mesma Carol planta o inverso do que ela está querendo. Ela é totalmente contraditória. Haja visto, por exemplo, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Quer dizer, então, como que só para problematizar, como é que o próprio sujeito que quer ter uma certa evolução, porque a gente também tem, no fundo, a gente tem essa ideia de um progresso, o eu que quer progredir, o eu que quer melhorar, né? Aí o Freud vai falar, e a pulsão de morte? Que o próprio eu desenvolve. Ou seja, quando o próprio eu quer destruir a si mesmo e aos outros. E não é que é uma coisa do acaso, é construído pelo próprio sujeito. Ou seja, nem sempre a gente está querendo melhorar. Às vezes a gente planta a nossa destruição. Ai, ai. Então eu estou querendo dizer assim, é super complexo. O que que vai calibrar um pouco por trás disso? A sua perspectiva filosófica, que no fundo é a sua perspectiva de mundo, ok? tá. Existe realidade? Existe. Então aí essas perspectivas críticas mais objetivas, elas se aproximam do positivismo. A gente conversa muito com o positivismo e tem algumas coisas que a gente concorda. Tem outras que vão dizer não existe realidade, não existe nem sujeito. Aí não tem diálogo. Não tem muito. É porque é muito diferente, realmente. Não sei se eu mais compliquei ou se eu te respondi. Não, não, foi perfeito. Obrigado. Nada. Ô, gente, então, dada essa complexidade, e mesmo assim, só ressaltando, eu me formei crítica, eu atuo na crítica, e eu, pessoalmente, eu, Carol Saraiva, na área da crítica em administração, tenho lá minhas diferenças com meus colegas, porque, primeiro, vamos ver essa primeira perspectiva aí, o tal do marxismo. Pouca gente sabe, mas muita gente fala, ai, fulano é marxista. Eu, quando vou dar minhas aulas críticas lá na universidade, eu já falo assim, gente, eu sou marxista. Só para vocês não ficarem na dúvida assim, ai, será que ele é marxista? Então eu já chego falando.
O que que é, mas no final das contas, esse nome carrega um monte de significados. Vamos entender um pouco o que que é isso. Eu não vou falar uma teoria da Marx, mas o método. O Marx é um filósofo que escreveu, dentre muitas coisas, ele escreveu um método. Ele é um crítico do capitalismo, mas o método dele não é só uma crítica ao capitalismo. O método dele é super interessante. O que que ele vai fazer? Que ele vai chamar materialismo histórico dialético. Primeiro, ele vai resgatar a dialética da filosofia. Ele vai falar, que aí é a pergunta que a colocação que a professora Manolita colocou lá atrás, que é a capacidade de julgamento. A gente pode trocar dialética por julgamento. Tese, síntese e antítese. Eu analiso uma perspectiva sobre uma realidade, eu analiso a perspectiva contrária dessa realidade. E eu fico nesse exercício entre tese e antítese. Será que é isso ou será que não é isso? Como é que é isso? Como é que não é isso? Por que que é assim e por que que não é assado? Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assado? Então você fica nesse exercício, que é o exercício inicial da crítica. E aí você vai para o exercício final, que é o julgamento, que é a síntese. Então você vai. Eu tenho uma ideia, eu questiono a minha ideia. Mas eu tomo um posicionamento, mas eu critico o meu posicionamento. Mas eu construo em cima do meu posicionamento, mas eu tenho que ser crítica do meu posicionamento. Porque senão o Marx vai dizer: você não constrói o mundo se você não tiver uma síntese. Porque a síntese é o, o modus operandi, digamos assim. Olha, eu vou fazer assim. Eu vou construir dessa maneira. E você constrói. Só que você tem que fazer a antítese, ou seja, a crítica da sua síntese. Percebe? Às vezes o nome é muito assim, filosófico, etéreo, mas é muito prático. Vamos voltar no meu exemplo lá do assédio sexual. Aí vou fazer uma tese. Bom, conforme a legislação, é um assédio sexual. Então eu vou tomar uma providência. É uma síntese. A providência é a síntese. A legislação é a tese. Mas eu tenho que ter uma antítese. Mas por que que essa legislação coloca que isso é assédio sexual? E se a gente considerar culturalmente as brincadeiras que existem sobre isso, será que essa, essa lei está considerando isso? A cultura, as subculturas, a intimidade que existia entre aquelas pessoas? Ah, não, então realmente é. Nesse caso, então a gente vai ter um atenuante. Aí você volta para a tese. A gente teria um atenuante, porque essas são pessoas, são amigos, eles são íntimos há muitos anos. Então o tom faz diferença, não é só o fato, mas o tom de como foi falado faz a diferença. Então eu vou tomar uma outra providência. Aí você toma outra síntese. Percebem que é um exercício constante de questionamento, mas é um questionamento que tem uma posição, que ele toma uma providência, como eu estou dizendo. Então, o marxismo, no fundo, o que é materialismo histórico dialético? É isso. Só que é isso com um adendo. Porque até agora eu falei sobre o materialismo dialético. O que é materialismo, gente? É o material mesmo, é o concreto. É a lei, no caso do meu exemplo. A lei é essa. Então, esse é o material que a gente tem, o concreto. Agora, por que que ele é histórico? Porque ele vai ver que ao longo dos anos, numa perspectiva histórica mesmo, de um passar dos anos, as coisas podem se modificando, irem se modificando. Ou seja, o momento histórico determina o que é verdade. Então, vou pegar seu exemplo, professor Zé Antônio. O que é gordo não é absoluto, ou seja, não é só material, ele é histórico. Na década de tanto, no período Uhum. tanto, na Europa tal, no Brasil hoje, o que que é gordo? Ou seja, gordo não é só um conceito intocável, ele é um conceito histórico, construído socialmente. É isso. Isso é materialismo histórico dialético. Tem como ser contra isso, gente? Não tem, isso é ótimo, isso é a análise da realidade. Qual que é o problema disso? Eu já vou até adiantar. É porque os marxistas tradicionais, eles se afincam numa síntese.
a realidade é assim, tem que ser desse jeito. E eles não são capazes de questionar a própria realidade. Então, eles perdem a dialética. E olha que eu estou falando como uma marxista, mas eu sou da linha seguinte que vocês vão ver. E aí, muitos marxistas não consideram a minha perspectiva como crítica, porque eles não toleram a crítica a eles mesmos. Agora, eu vou fazer uma pergunta: como é que você pode ser crítico se você não aceita crítica sobre o seu pensamento? Só tem crítica do pensamento do outro. O seu não pode ser questionado. Eu não acho certo. Eu não acho nem que isso é marxismo. Mas o marxismo chamado tradicional, ele é assim, ele é muito determinista. Ele tem esse. Não é que ele é, porque no Marx não é assim, mas nos pesquisadores ele acaba sendo assim, tá? Aí vem. Deixa eu ver como é. Peraí. Aí vem essa é a minha perspectiva, junto com a seguinte. Essa chamada dialética negativa, que aí os marxistas tradicionais detestam, só contando fofoca. O que que é isso, gente? Você critica, toma uma posição, mas é necessário imediatamente criticar a sua própria posição, porque a sua posição tem vinculação ideológica. E aí volta lá no questionamento: por que que eu tenho que seguir a sua ideologia? Por que que a sua ideologia que é a melhor ideologia? Por que que a sua perspectiva é a melhor perspectiva? Então, a dialética negativa, ela é o que a gente chama assim, é uma dialética sem síntese, é uma dialética constante, uma crítica negativa no sentido de que ela é questionadora, ela questiona incessantemente. Tem que ter uma posição, mas tem que ser questionada a própria posição. Então, ela vai trabalhar com essas ideias de constelação de ideias e contexto de expressão. Ou seja, quais são isso tudo é material, constelação de ideias. Quais são as ideias presentes? O que que é ser gordo? O que que é assédio sexual? Então, vamos entender na sociedade hoje. E o que que é contexto de expressão? Quais foram as outras milhares de ideias que não puderam ser faladas porque elas foram censuradas? Ou seja, quais são os constrangimentos sociais que não permitiram que outras ideias fossem faladas? Vou ser polêmica, tá? E olha que eu sou crítica, mas eu vou ser polêmica aqui. Vivemos numa época em que a gente tem as lutas por identidade e as pessoas que vão chamar essas lutas de mimimi, né? Vamos usar uma expressão bem corriqueira. Ah, isso é mimimi. Hoje em dia não pode falar isso porque você é questionado. Hoje em dia você não pode falar tal. Ok, não vou nem questionar isso, se está certo ou está errado. Eu tenho meu posicionamento. O que que eu quero problematizar aqui de forma adorniana? Às vezes é mimimi mesmo, gente. Às vezes, você falar que você não pode falar do outro, que você não pode tomar certas posições, é mimimi. Ou seja, o que que eu quero dizer? Às vezes, esses grupos minoritários se posicionam em lugares tão fixos que a posição dele não pode ser questionada. E qualquer questionamento a ele é um questionamento que você está sendo racista, você está sendo preconceituoso, você está sendo gordofóbico, você está sendo é, criticando o gênero. Não estou dizendo que você deva fazer isso, mas eu estou dizendo o seguinte: existem machistas no feminismo, existem pessoas preconceituosas nas lutas antirraciais, existem pessoas preconceituosas nas lutas de gênero. Então, não é porque a pessoa se vinculou a uma luta que ela assumiu uma posição de inquestionável. Ela precisa ser questionada. Elas também são preconceituosas, elas também são excludentes. Então, às vezes, é preciso se questionar. Isso é contexto de expressão. Hoje, se eu fosse questionar um grupo, vamos pensar a identidade de gênero. Nossa, a gente tem que ir todo cheio de dedo. Às vezes, não, a crítica vai dizer, você tem que ter esse direito de questionar. Com propriedade, sem preconceito, mas você tem que questionar. Percebem? Eu não sei se meu exemplo foi claro. Eu consegui explicar, gente? Foi claro isso? Sim, sim. Então, esse é o Adorno. Por isso que os marxistas tradicionais não gostam dele, porque ele questiona o próprio marxismo. E aí vem o Freire, né, gente? O Freire é maravilhoso. Ele vai ensinar. O Freire ensina uma coisa assim. Ele ensina um monte de coisa, mas eu trouxe uma coisa importante
do Freire. Eu trabalho entre o Adorno e o Freire, que ele vai falar, primeiro, círculos de cultura. O que que é isso? Faz com as pessoas. Não vai lá, coleta, vai embora e analisa. Senta com as pessoas e faz. O Freire fazia, inclusive, círculo mesmo. Vamos sentar e vamos conversar? Vamos ver como é que vocês pensam? Vamos juntos fazer a nossa dialética? Por que que vocês pensam? Vamos juntos construir a nossa crítica? Então, círculo de cultura nada mais é do que sentar em grupo, preferencialmente, e conversar e ver como que as pessoas pensam e você como uma dessas pessoas construindo junto com elas. E aí você, pesquisador, vai fazer essa segunda parte, codificação, que é o relatório da pesquisa. Ah, e nós fizemos um grupo de foco e nós vimos essa categoria, e vimos essa outra categoria, e vimos essa outra e essa outra. Só que você tem que voltar e decodificar. Isso é fundamental para o Freire. Isso é fundamental para a crítica. Será que eu, como pesquisadora, codifiquei certo? Será que eu dei os nomes certos? Será que é isso mesmo que as pessoas queriam dizer? Aí você vai junto decodificar com as pessoas. Aí as pessoas vão falar assim: não, é isso mesmo. Eu também acho isso, isso, isso. Não, não, professora. Quando nós falamos isso, a gente estava pensando mais para esse lado aqui. Eu acho que não é bem assim, não. Acho que é dessa maneira. Ah, não, eu me identifico com isso. Eu também acho que tem que ser dessa forma. Ou seja, a gente codifica sozinho, mas decodifica em grupo. As pessoas podem codificar também, né? Se sua metodologia adotar isso. Elas mesmas vão codificar e a gente vai decodificar em grupo. Ou seja, em termos metodológicos, a gente vai criar uma metodologia em grupo, para fazer as categorias em grupo. E o que que são essas categorias? As chamadas palavras geradoras. Por que palavras geradoras? Por que que o Freire diz com isso? São palavras ou categorias, como a gente costuma dizer no metodologia, que elas, quando a gente entra nelas, elas são um mundo novo. Elas não são só aquele sentido objetivo. Elas têm um materialismo histórico dialético por trás. Elas são um conjunto de coisas. E é importante que a gente entenda não só a palavra, ou seja, como que ela. Olha como que é bonito o Freire, gente. A palavra é o contexto de expressão. Ou seja, é como as coisas são expressas objetivamente, porque ela precisa ter um nome, ok? Mas quando ela é uma palavra geradora, ela é materialismo histórico dialético, porque ela não só é ela mesma, como ela aponta para os elementos que a constituem. Por que que ela é daquela maneira? Por que que eu dei aquele nome? É lindo, né? O Freire é maravilhoso. E, no fundo, o que que a gente quer com tudo isso? Desvelar o mundo é fundamental, criticar o mundo. Manolita, pode falar, fica à vontade. Bom, Carol, você sabe que a minha identidade também está muito voltada para essa leitura do professor Paulo Freire. E aí, quando no comecinho, você definiu a crítica como o que é a realidade a partir do sujeito. Aí eu diria, não é a partir do sujeito, segundo Paulo Freire, é com o sujeito. Né? Ah, Que é uma coisa que no seu projeto é um momento belíssimo da sua construção. Isso levaria, em última instância, a uma coautoria. Né? Não é exatamente. só um processo de validação, gente. É um Aham, processo de construir junto. Ou isso. seja, a interpretação é um processo de construção muito mais honesto. E honesto por quê? Porque em vez de ter alguém que na sua autoridade, né, vai dizer como, o que, o como, o quando, o quem, aquilo ali vai ser construído junto com os sujeitos. Então, eu acho que essa abordagem que a Carol está nos oferecendo hoje, ela precisa ser muito mais estudada na administração, porque Uhum, alguns temas poderiam ser bem mais compreendido a partir dela.
Carol, inclusive, se você quisesse deixar alguma literatura no final para que o Ah, pessoal puder, seria maravilhoso. eu trouxe. Super obrigada, querida. Olha, adorei esse aspecto aí. Muito obrigada mesmo. Ah, que bom. Mas você traz coisas importantes que pode ter dado a entender que era só na parte da interpretação, e é isso mesmo. E tem uma coisa no Freire, o Freire, gente, naquele gradiente que eu tentei desenhar, ele está lá na perspectiva objetiva. Então ele vai falar, é sujeito social, não é só, não é sujeito. É claro que tem indivíduo, mas o indivíduo tem aquele terceiro sujeito, o terceiro eu, que é o eu social. E ele fala uma coisa importantíssima, até no livro que eu vou indicar para vocês, que não é Pedagogia do Oprimido, é, que tem esse método, que ele vai falar assim. E o pesquisador tem uma responsabilidade enorme, sabe por quê? Porque quando ele constrói com as pessoas, ele interfere na realidade dessas pessoas. Então, ele ajuda as pessoas a nomear as coisas, a interpretar as coisas. E aí ele vai fazer um chamamento muito importante que é: e você, pesquisador, qual que é o seu comprometimento com aquela realidade? Você vai lá, vamos ser bem assim, bem simples. Você vai lá, você vai bagunçar todo mundo, você vai enfiar um monte de ideia na cabeça das pessoas, vai embora e vai viver sua vidinha. Não, você não pode fazer isso. Freirianamente, você não pode fazer isso. Qual que é o seu compromisso com essa comunidade? Por isso que normalmente são projetos longitudinais, não são projetos pontuais. Se você foi, você ajudou a interpretar, você ajudou a dar nome, porque a gente vem também com. A gente também é um sujeito naquela construção, a gente pesquisador. Você não está só trazendo o que as pessoas pensam, você está interferindo. E depois que você entregar os resultados, qual que é o seu compromisso com a mudança com aquela sociedade ali? Você não pode virar as costas e ir embora. Vou dar um exemplo, gente, bem pragmático, que me deixou danada da vida. Eu sempre fico com muita raiva quando eu lembro disso. Eu estudo os atingidos lá de Mariana, da queda da barragem de Fundão em 2015. E teve uma pesquisa que o pessoal de uma universidade fez sobre saúde mental. E eles fizeram uma abordagem, a princípio, uma abordagem é, intervencionista, participativa, conversaram com um monte de gente, fizeram rodas de conversa sobre saúde mental, tal, tal, tal. E descobriram, não sei se vocês sabem, isso está até em relatório, que o trauma emocional e psicológico da queda da barragem de Fundão, que é um trauma persistente, já tinha mais de 5 anos depois da queda da barragem, quando essa pesquisa foi feita, ele tem níveis maiores do que outros acidentes, por exemplo, como Chernobyl. É um trauma enorme. Aí, o que que essa equipe de pesquisa faz, gente, no final? Chega, faz a reunião com os atingidos, um monte de gente cheia de expectativa, vira e fala assim: vocês estão doentes. Nós identificamos níveis acima de 80% de adoecimento mental do tipo tal, 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 tal. Viraram as costas e foram embora. Nunca mais voltaram. Ai, mas eu fiquei muito brava. Porque isso não é freiriano. O que que um trabalho freiriano deveria fazer? Você diagnosticou, você deu os nomes, e agora? Como é que nós vamos junto buscar alternativas para isso? Como é que eu, pesquisadora, posso ajudar vocês na saúde pública ou em busca de outros projetos, incentivos que possam, de alguma maneira, lidar com essa melhoria da saúde mental? Ou nós vamos fazer rodas de conversa para tentar melhorar isso? Faltou esse final. Entende? Você não pode entregar e ir embora e falar assim, eu não tenho nada com isso. Você tem a ver com isso, sim. Você tem a ver. Você ajudou a construir. Você veio e falou que eu estou doente e foi embora? Não pode. Então, isso é freiriano, né? É bonito, né, gente? Bom, aí, então, a crítica. Quer desvelar o mundo, quer compreender essas estruturas sociais, e entender que as estruturas são sociais, então elas podem ser mudadas. E ela quer transformar a realidade. Eu acho que isso a gente já conversou. É, não sei se tem alguma dúvida disso. Tem alguma coisa? Porque eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Uhum. Agora, a crítica tem seus problemas enquanto metodologia. E aí, o professor Zé Antônio já falou lá atrás, já percebeu lá atrás um problema da crítica.
Primeiro, falta de rigor. Acho que as duas coisas estão ligadas aqui. Falta de rigor científico quando mal conduzidas. E comprometimento com uma agenda política e não com os dados da pesquisa. Gente, meus colegas críticos vão ter que me desculpar. Mas, assim como tem muita pesquisa positivista que não é capaz de fazer reflexão nenhuma, tem um monte de pesquisa crítica que também não faz reflexão nenhuma. Nenhuma. Tem um monte de perspectiva que usa da desculpa de ter um ponto ideológico para fazer um panfleto, para fazer uma cartilha. E não pode rezar fora daquela cartilha, não. Vai você criticar certas pesquisas críticas para você ver se você não é chamado de tudo quanto é nome. Reacionário, fascista, sei lá mais o quê, genocida. Você não pode nem abrir a boca. É o que eu falei. Tem muito crítico chamado, que se chama de crítica, de crítico, que usa método crítico, que não é crítico coisa nenhuma, porque a premissa 001 da crítica é autorreflexão. Se você não permite isso, como é que você pode ser crítico? E aí, isso cai na falta do rigor científico. Quer dizer, ok, tem perspectiva, vamos lá, por exemplo, tem perspectivas individuais, etnografia, vou escrever na primeira pessoa, é a minha perspectiva. Mas até quando eu falo da minha perspectiva, a gente vai aprender com o professor Zé Antônio que a minha perspectiva, eu, sujeito pesquisador. Não é eu, Carol, que quero derramar minhas mágoas num artigo científico e quando ele for reprovado, falar que eu estou sendo censurado. Etnografia, que é o método mais autocentrado que existe, ele fala do eu como um sujeito pesquisador. Não é eu, Carol, com meus traumas, meus problemas e minhas dores e minhas vontades. Não é diário. Meu querido diário, eu penso que o mundo é assim, vocês vão ter que me engolir. Então, é eu, enquanto uma pessoa que tem uma individualidade, que interfere na minha leitura de dados, que eu vou tentar regular essa leitura, sabendo de onde eu estou falando, analisando dados objetivos científicos e tentando redigir um texto objetivo, mas que passa pela minha subjetividade. Ou seja, essa leitura é uma tentativa de uma leitura o mais objetiva possível, mas que contém um eu, né? E eu falo sobre esse eu para vocês poderem saber de cara qual que é o meu viés. Então, quando eu falo para meus alunos assim, gente, eu sou marxista. Eu estou fazendo essa declaração. Quando eu vou analisar a situação dos atingidos, eu tenho um ponto de partida. Eu dou nome para as coisas porque eu estou num ponto de partida. Não é, no entanto, uma lamentação. É uma busca de um rigor científico, mas com o sujeito. Uma perspectiva diferente. Eu tenho colegas lá, por exemplo, na escola, que estudam a queda da barragem também. Mas eles são da perspectiva fenomenológica. A gente produz textos muito diferentes. Porque eles têm mais isenção, pelo menos esse exercício mais distante da realidade. E não tem o compromisso com a mudança. Então, eu só quero dizer assim, é importante mesmo na crítica que a gente, mesmo sabendo que a neutralidade não é totalmente alcançada, mas ela tem que ser buscada, gente. Fazer crítica não é diário, não é cartilha, não é muro de lamentação, não é subir num banquinho e fazer um palanque. Não é isso. É uma pesquisa científica que tem que ter rigor. E muita gente, eu acho que na crítica confunde uma coisa com a outra. Bom, é isso. Alguma pergunta? Alguma consideração? Eu vou deixar umas referências, que eu acho que são as melhores. A mais abrangente é essa última aqui, ó, desse autor Horkheimer, que foi o que criou, sabe quando eu falei da teoria crítica lá em 1920? Ele que criou essa teoria crítica, junto com Adorno.
Aí eles vão criar, o Horkheimer cria o termo teoria crítica, e depois eles vão escrever esse texto Sociologia e Investigação Social Empírica. Então, como que você pode fazer pesquisa crítica com aporte filosófico? Eles vão explicar como fazer lá. Aí depois eu sugeriria o Adorno, que escreve o último livro dele, foi publicado postumamente, que é a dialética negativa, que é o método que ele cria, que é a crítica da crítica. Porque o Adorno percebeu exatamente o que eu acabei de falar, que os próprios autodenominados críticos criticavam todo mundo, mas não aceitavam crítica deles mesmos. Então, por exemplo, eles, enquanto filósofos, quando vão criticar o comunismo, que existiu objetivamente, nossa, mas eles foram rechaçados, foram excluídos da área da crítica. Por quê? Porque um crítico não pode questionar o comunismo. E ele vai falar: não, é exatamente o inverso. O crítico tem que questionar a si mesmo, talvez em primeiro lugar. E o comunismo real tem que ser criticado. Ele é fascista, ele é assassino, ele é genocida. O comunismo real é diferente do comunismo teórico. A ideia do comunismo é diferente da realidade, mas a realidade precisa ser questionada. Ah, mas foi uma briga até, tá? Quando ele fez isso. E por último, em destaque, tá, gente? O Freire. Eu acho que a gente trabalha muito pouco Freire. Hum. O Freire, outro dia eu vi uma frase falando assim: Freire, lembre-se, Freire não foi a Harvard, mas Harvard estuda Freire. Então a gente tem um pouco de colonialismo, de pegar teorias estrangeiras, tal, 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 sendo que a gente tem um gênio, um grande professor aqui no Brasil, que fala da nossa realidade. E eu trouxe esse livro, que é o livro que eu mais gosto. Eu já estudei uma época muito Freire, e eu trago esse livro, não é o Pedagogia do Oprimido. Esse Ação Cultural para a Liberdade, ele vai. Sabe o que que é importante nesse livro, na minha perspectiva? Que ele vai falar assim: como é que uma ação cultural, e aí cultural no sentido amplo, vamos pensar a gente como professor, como é que uma aula, o dar uma aula, pode ser uma ação para a liberdade? É isso que o livro fala. Como fazer com que ações culturais, na sua maior diversidade, sejam transformadas em momentos de emancipação? Como fazer isso fazendo as coisas? Como fazer a aula ser crítica? Fazendo a aula, não é falando sobre a aula, é dando a aula. Eu acho esse livro maravilhoso. Então fica a minha dica para vocês. Eu falei pra caramba, né, gente? Eu queria falar uma última coisa que eu comecei falando, e aí a gente. Que é um autorrelato. Eu faço a crítica, eu estudo a crítica, eu já li muito da crítica. Não sei, né, se vocês pensaram isso, mas talvez vocês tenham pensado: nossa, mas essa professora sabe tanta coisa e tal. Deve ser fera. Aí eu vou escrever um projeto de pesquisa para uma agência de fomento. E eu me embaralho toda. Então, eu estou querendo fazer esse autorrelato porque eu acho que é importante que a crítica se posicione. Porque a gente que tenta trabalhar com a crítica, eu vou falar de mim, eu vivo um dilema muito grande, que é: a gente trabalha com editais e agências de fomento positivistas. A gente da crítica vai escrever um trabalho crítico. Só que a gente tem que pegar a crítica e meio que encaixar a crítica no positivismo para a gente poder ter o projeto aprovado. Você entendeu? Então a gente vai fazendo aqueles remendos na crítica. E aí vira um horror, trem assim, sem pé nem cabeça. Ou você quer ter um artigo aprovado numa revista. Então, o que eu quero dizer com isso, e antes de dizer uma coisa, eu vou só fazer um relato. Uma vez eu fiz um projeto para o CNPq crítico, metodologia crítica do início ao fim. Aí veio assim: rejeitado, porque usa materialismo dialético
histórico, e isso não é metodologia na ciência. Aí eu fiquei traumatizada. Falei, então não pode ser crítica, não. Aí, a partir daí, eu tentei colocar uns arremedos de positivismo para ver se o trem passa meio, não sei. Então, quero dizer assim, existe um dilema entre nós, críticos, de tentar conciliar uma realidade positivista com uma perspectiva crítica. Quem de vocês estivesse sendo namorado pela crítica, vamos junto construir essas alternativas? Carol, Muito obrigada. tem uma questão no chat que eu achei bem interessante. Deixa Dá eu uma ver aqui. olhadinha, por favor. Como é que eu vou parar de compartilhar aqui, gente, senão eu não consigo ver o chat. É, como ver a perspectiva engajada em consonância à proposta de Paulo Freire no livro A Pedagogia do Oprimido? Primeira coisa, professora, excelente pergunta. A pedagogia do oprimido vem falar com o método freiriano, né, chamado método freiriano. E eu vou te responder. Só tem jeito de fazer pesquisa freiriana engajada. E é engajada longitudinalmente. Não é entregar e sair correndo para pegar seu prêmio, não. Pelo amor de Deus, gente. É estar com os atingidos. No meu caso, é caminhar com a realidade. Não tem como fazer método freiriano na pedagogia do oprimido sem estar com eles. Só tem jeito de estar com eles. E se alguém tiver que ter primazia no processo, sendo bem assim didática, a gente falando da minha experiência, os, a sociedade tem primazia sobre o pesquisador. Olha, eu vou fazer um relato. Como eu falei, eu trabalho com os atingidos desde 2016. Já vão aí para. Nós vamos completar 9 anos agora, no final do ano, né, de 2015, que foi quando começou. Em muitos momentos, e aí sendo totalmente sincera, eu, como pesquisadora, eu tenho as pressões de produtivismo, de pontuação, de score de revista. Eu tenho isso, eu sou uma crítica que tô dentro de um sistema que exige isso de mim. E em muitos momentos, para me manter na crítica, eu tive que fazer escolhas objetivas. E qual tipo de escolha, por exemplo? Eu poderia produzir trabalhos maravilhosos, mas se eu produzisse assim trabalhos sobre os atingidos, eu estaria usando os atingidos. Porque estando com eles, eu percebi que não era o momento deles de falar daquele tema, não era o tom deles de falar naquela maneira, não era a hora para eles de discutir o que eu queria discutir. Então eu já aconteceu comigo, eu tive pesquisas maravilhosas, foram super elogiadas quando elas foram aprovadas, e que elas deram errado. Porque quando eu fui conversar com os atingidos, eles não queriam conversar sobre aquilo. Aquilo não era importante para eles. E naquele momento eu tive que escolher: ou eu vou produzir o meu artigo, ou eu vou ficar com eles. E eu preferi fracassar em termos objetivos, porque objetivamente eu não produzi o artigo que eu poderia produzir, mas eu preferi isso para poder ficar com eles e respeitar. Então, eu quero trazer compromisso engajado com a realidade, impõe sobre a gente pesquisador perdas objetivas. E a gente está comprometido com isso? Ou a gente está comprometido com quais? Tem hora que você vai ter que fazer escolha. Pois é, Carol, esse teu depoimento, que eu super agradeço, a honestidade, remete a duas questões. Como é que graduandos, mestrandos e doutorandos podem trilhar esse caminho? Me fala quando os, os, os cronogramas são tão apertadinhos. E eu já te conheço há muito tempo. Eu acho que a gente se conheceu já não sei mais quanto tempo, né, Carol? E Eu também você não. já trilha isso há muito tempo, há muito tempo. Como é que você conseguiu? Eu estou dizendo isso porque tem muita gente aqui com essa pergunta no ar, né? Uhum. Ô, gente, eu vou ser novamente honesta. Muitas vezes eu tive que me haver com a minha
a minha vaidade e com os lugares que eu achava que objetivamente eu poderia ocupar na academia. E eu tinha que fazer escolhas. Ou eu vou me manter crítica junto com as pessoas, ou eu vou produzir o meu material sobre as pessoas. Porque a realidade objetivamente crítica, ela tem muita coisa boa, assim, entre aspas, produtos bons para a gente debater. Então, acho que primeiro, Manolita, a gente que vai ou fazer pesquisas críticas ou orientar pesquisas críticas, a gente tem que fazer esse acordo com a pessoa. Você está com o grupo ou você está sobre o grupo? Você quer falar sobre os atingidos ou você quer ficar com os atingidos? Porque isso pode impactar, inclusive, na qualidade do seu material final. Objetivamente, estou sendo bem objetiva. Então, a gente, com cronograma, como você coloca, cronograma de dissertação, de tese, eu acho que esse acordo tem que ser feito no início, porque às vezes a gente vai trazer uma temática interessante que ela não vai ser realizada, e aí você vai ter que falar sobre o que é possível falar. Se você quiser ser crítica, olha, foi possível falar sobre isso. Ah, mas é muito menos do que você prometeu no início. Eu já ouvi isso várias vezes enquanto pesquisadora, tá, gente? Ah, você prometeu isso e você não entregou. É, você tem razão, eu não entreguei, mas não foi por incompetência. A comunidade não está nesse momento. E eu não posso impor sobre a comunidade o meu debate, porque a agência de fomento está exigindo que eu faça isso. Não posso. Eu tenho responsabilidade com a agência de pesquisa? Tenho. Tenho que entregar o relatório, tenho que fazer a pesquisa bem feita. Não estou falando para largar de lado, não, hein, gente? Tem que ter responsabilidade, tem que produzir um artigo com qualidade, mas às vezes o compromisso social te impõe limitações, objetivas. E aí você tem que escolher. E aí é esse caminho, quer dizer, às vezes a gente fala assim, ai, mas poderia ser tanto isso, eu ia ficar tão envaidecida, sendo bem sincera, você tem que saber, inclusive, com o seu ego, o que que vai valer mais. E é isso, acho que é por aí. Não sei se eu te respondi. Claro, Carol, claro. Pessoal, perguntem, aproveite, a gente ainda tem alguns minutos. É uma preciosa. Olha, o Marcelo Bispo. Ah, e professor? Bom dia, Bom dia. muito obrigado pela sua explanação. Aqui está para Jair, né? Eu É, sou Jair, professor aqui. reconheci pelo sotaque na hora e pela voz. Tudo bem, Ah, querido? tudo ótimo, tudo ótimo. Agora, vem o seguinte, você tocou aí na questão dos editais, CNPq, etc e tal, e aí eu fui parar meu pensamento lá na CAPES. E agora tem essa questão do crédito, tem essa questão do impacto, né, que Ah, tem que ter os produtos de impacto, e etc. Né? Então, como é que fica essa questão do impacto dentro da pesquisa crítica, né, e para os programas, né, todos, sobretudo, aceitarem e validarem isso dentro da CAPES, nessa nova demanda? essa pergunta é tão boa. É, pelo seguinte, porque, por um lado, quando a gente vai pensar na experiência inglesa, que na Inglaterra, no Reino Unido, eles passaram por uma situação semelhante. Quando, na década de 1980, Margaret Thatcher sobe ao poder e ela vai enfraquecer as escolas de ciências sociais e valorizar as ciências sociais aplicadas. E aí, o que que acontece nesse momento? Uma migração do pessoal das ciências sociais para as ciências para a administração, que é exatamente quando surge o Critical Management Studies enquanto área, né? Ele surge nesse momento. E aí, o que que aconteceu, professor? Esses professores críticos eram os professores mais produtivos. Então, a crítica, naquele momento, foi um impulsionador da produtividade e do ranqueamento das escolas positivistas. É o cúmulo da contradição.
Então, quando eu fui fazer a entrevista com eles, isso foi muito interessante, porque muitos críticos, eu fui lá entrevistar os chamados críticos do Reino Unido. E eles falavam assim: olha, eles têm que engolir a gente, porque querendo ou não, eles não concordam com o que a gente escreve, mas a gente é quem mais escreve. E quanto mais a gente escreve, mais produtivos nós somos, e o programa é, e a gente ganha mais dinheiro e ganha mais impacto, então eles acabam tendo que engolir a gente. Então, pensando no caso brasileiro, eu não sei os números brasileiros, eu não sei se os críticos são os que produzem mais. Mas poderia acontecer dessa maneira, né? Eu acho que a gente é uma área muito profícua, a gente é muito questionador, né? Nos congressos sempre tem sessões assim muito críticas. Então, pode ser que aconteça como no caso inglês, que a CAPES acabe através dessa instrumentalização, pode ser que ela acabe fomentando a crítica. O que a gente pode se perguntar, professor, é que crítica é essa, né? Porque como eu busquei trazer aqui, existem críticas e críticas. Existem críticas, vamos dizer, de gabinete. Posso usar essa expressão? Vamos chamar crítico de gabinete? É um crítico que lê muito, que cita um monte de filósofos, que cita fulano tal, fulano, papapá, 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 mas que ele só sabe dizer sobre a realidade, mas ele nunca foi na realidade. Ele nunca sentou com o sujeito real e conversou com ele, trabalhou com ele, mas é um ótimo produtivista. Ele escreve muito, escreve textos interessantes, escreve textos que são relevantes, mas é uma crítica, vamos dizer, como eu falei, técnica. Pode ser que aconteça isso, mas eu acho que para a crítica, vamos dizer, de raiz, sem ser a crítica Nutella, a crítica raiz, esses indicadores são muito prejudiciais, porque eu posso dizer da minha experiência, quando a gente está com um grupo e a gente vai respeitar o tempo do grupo e os temas do grupo, a gente perde muito não, a gente pode ser que perca em produtividade. Pelo menos na minha experiência, isso aconteceu algumas vezes. E aí, talvez essa crítica raiz seja menosprezada, né, nessa política. Muito bom, Carol. Marcelo, vamos lá. Seja Hum. bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Manolita. Bom dia, Carol, pessoal. Oi, Olha o professor. homem na rede. Ô, gente, Aí não olha pode. isso. É Cada um tem a demais. nordestinidade que merece, né? Carol, eu queria primeiro, obviamente, parabenizar pela sua fala, participar aqui do evento. Achei muito legal, muito interessante. E eu queria, na realidade, fazer uma provocação, um convite, assim, para você, sabe? E teve, entre várias coisas, mas teve um ponto que eu acho que é específico, já que esse momento é para falar de metodologias. Eu acho que você poderia escrever um texto sobre o que é rigor em metodologias críticas no campo da administração, entendeu? Hum, Acho que seria uma uhum. contribuição assim, fantástica. É, e antes que você, na sua posição crítica, fale assim, tá, mas ninguém vai querer publicar isso, né? Eu já vou me defendendo logo. É, a gente tem lá na Hack aquele espaço das provocações, que é um espaço Se bacana para mandar, fazer. eu publico, viu? Se mandar para mim, eu Ei, publico. e aí? Na Não GP. atropela, não atropela, não, papai. E aí? Mas eu publico. Se mandar, eu publico. Vendo como é que a ideia é boa? Já tem até o outro editor que quer também. Então, assim, ó, Aham. você já Tá tem a GIP. gravado, viu, Carol? Tá É, gravado, Pois pois viu? é. já tem a GIP. Na Hack a gente tem aquele espaço e poderia também ser um artigo metodológico, se você quiser um espaço maior para escrever e não uma provocação, que é um texto menorzinho. De repente você pode fazer duas coisas, já que o Jair se disponibilizou, fazer um texto maior, digamos assim, mais elaborado do ponto de vista de recursos filosóficos, técnicos, lá na GIP, e talvez a provocação lá na Hack, enfim. Mas eu acho que é um ponto interessante, sabe? Porque a ideia de rigor, ela também varia de acordo com as perspectivas. E a gente não tem um texto assim, sabe? É, Então, por verdade. exemplo, professores de metodologia que querem pegar, tá, o que que é
O que é rigor no paradigma positivista, que vocês falaram muito aqui, beleza, isso está colocado, é bem conhecido. Mas na pesquisa qual a gente tem alguns textos, mas ainda tem umas confusões sobre isso. E na perspectiva crítica eu não conheço, entendeu? Uhum. Então, eu acho que seria bem interessante isso. E certamente você tem todas as condições de escrever. Então, era essa provocação, convite que eu queria te fazer. Muito bom. Uai, eu vou aceitar a provocação. Vou chamar a professora Manolita comigo. Se nossos planos de Vamos futuro junto. derem certo aí, nós vamos ter um tempo para poder dedicar. Também acho que seria muito interessante. Muito, E tomara que a muito. gente consiga escrever esse texto com rigor. Sim. Obrigada. Com rigor, mas com, vamos dizer, com leveza, né, gente? Porque, às vezes, a- o peso do rigor no positivismo é tão, tão, tão grande, ele está tão presente na consciência de todos nós, que eu sempre, quando penso em rigor, o que me ampara muito é pensar na arte. Hum, Né? E tem um exercício que eu já fiz, que é uma provocação também, Marcelo, pensar o rigor a partir da feitura da Porta do Inferno de Rodin. E hum, olha, a Porta do Inferno não é uma provocação, é porque tem muito material sobre o desenvolvimento dessa obra de arte. Gente, se aquilo não é método, eu não sei o que é método. Né? Então, eu acho que daria uma discussão muito boa, muito boa. Muito Não, bom, Marcelo, como sempre, você provocativo. Acho que agora é o professor Rafael. gente, só um minutinho, desculpa, eu vou ter que sair, tá bom? Mas muito obrigado pelo evento, parabéns a Carol, tá certo? Eu adoro muito esse café entre amigos que nós temos aqui na grade, é maravilhoso, tem tido assim resultados fantásticos. E eu desejo a todos um bom final de semana, né? E até na grade. Um abraço. até. Tchau, professor querido. Bom dia a todos, a todas, né? E Professora Carolina, obrigado pela exposição. Na verdade, o que eu queria falar era um pouco relacionado ao que o Marcelo falou, né? Acho que tem um passo atrás dessas questões metodológicas, que são as ontologias, né? As ontologias, as epistemologias em administração, que quando a sua professora falava, pô, tenta encaixar num modelo um pouco mais positivista para passar, puta, dói no coração, né? Porque então, como é que você faz isso, né? É como se a gente tivesse que fazer uma distorção cognitiva para poder encaixar um projeto para uma agência de fomento, né? Então, acho que é legal a gente também pensar, até aqui no café, né, e fortalecer essa discussão ontológica e epistemológica, porque a gente tem muito material, não necessariamente da administração, mas justamente da filosofia, de outras áreas que contribuem para isso, né? Eu sou psicólogo, né? Estou fazendo doutorado em administração lá no Mackenzie, mas eu tô trabalhando com Deleuze-Guattari, estou trabalhando com Paulo Freire, com ah, Boal, né? E é assim, quando eu fico pensando na publicação, claro que é uma preocupação, mas também é um campo para ser desbravado, né? Porque assim, tem poucos autores que trabalham com isso. Tem uma outra metodologia, não sei se a professora conhece, eu estou procurando, né, nesse caminho trabalhar com ela, que é a cartografia, baseada no aham, pensamento de Deleuze-Guattari também. Achei um trabalho publicado, inclusive na RAC, né, um só, de duas professoras do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um caminho que acho que a gente também, aqui, com revistas de qualidade, e com esse fortalecimento, né, do pensamento sobre a teoria, sobre as teorias críticas em administração, pode dar espaço atrás para pensar em ontologias e epistemologias que fundamentem esse trabalho de uma maneira que o nosso revisor, aí eu vou falar uma besteira aqui, né, mas se ele não entender, pelo menos que ele fique confuso. É assim, pela qualidade da fundamentação, não sendo positivista, mas com um grande suporte teórico nas ontologias e epistemologias que baseiam as teorias críticas, né? Então, é isso que eu queria dizer e, mais uma vez, agradecer a professora. professor, eu acho que você traz um negócio importante que é a gente. Não sei como que a gente pode construir isso, mas construir também um suporte de outras perspectivas, que realmente a gente possa ter uma ciência
plural e que na administração me parece, como eu publico em outras áreas, eu publico em serviço social e educação também. São áreas que a gente acaba não encontrando esses problemas. Mas na administração, nossa, o que eu já ouvi de relatos. É claro que a gente sempre recebe críticas importantes, assim, mas eu já recebi alguns que, tipo assim, mas isso não é administração. O que que a empresa tem a ver com isso? Então, eu acho que um outro problema é o entendimento da. Parece haver um entendimento de que a administração é uma ciência voltada para desenvolvimento empresarial. Ao passo que eu entendo a administração como uma função social. Inclusive, a ideia que eu tentei desenvolver na minha tese. É uma função social. Tem um fazer sociológico na administração que precisa ser resgatado e questionado. Porque, inclusive, quando a gente é um fazedor de coisas na empresa, que não tem problema nenhum, a gente precisa se questionar sobre que fazer é esse, né? Então, eu acho que você tem razão. Eu vou aproveitar e fazer uma indicação, professor. Não sei se você já viu os textos da professora Maria Fernanda Cavalcante. Já conheci, Ah, é porque ela conheci. trabalha com isso também. Agora eu estou muito fissurado nessa questão das ontologias, justamente para poder basear as publicações aí que eu tenho preparado. E estou trabalhando muito com a Isabel Stengers também, né? Ah, Descobertura da razão, sim. né? Ela trabalha muito essa história de ter uma ciência e ela fala das outras ciências também, as exatas, inclusive, com uma visão não positivista, né? Então, Aham, vale tem muito isso legal. também. Legal. Acho que agora é a Angeluce. Bom dia, Ei, muito prazer, professora. professora Caroline, muito obrigada pela excelente partilha. Eu coloquei uma pergunta no chat, mas eu acho que ela acabou passando, e aí Aham, eu resolvi então levantar a mãozinha por aqui. Veja só, você escolheu três perspectivas para aprofundar conosco hoje, né? Mas quando você começou os seus relatos, né, e depois aqui nas questões, as provocações voltaram sobre a questão das negativas em periódicos, sobre os editais, eu fiquei ainda com mais vontade de ouvir a tua perspectiva sobre a questão do decolonialismo, né? E aí, assim, por último, agora você colocou essa questão de como a administração é vista, né? Assim, acho que a gente tem um ambiente extremamente, né? é, Continua com essa questão do colonialismo, né? O novo colonialismo dentro da nossa própria, do nosso próprio fazer. Então, se houver mais um tempinho, né, para um pouco mais de partilha, eu queria ouvir um pouco mais de ti, né, sobre essa questão do decolonialismo, dessa perspectiva. Obrigada. Ô, professora, que interessante o que você traz, porque você não sabe, mas você está pisando no meu calcanhar de Aquiles. Porque a crítica, a teoria que eu trabalho muito com Freire, mas trabalho muito com Adorno, que é alemão, que é branco, que é homem, que é hétero, foi, né? Que falou de uma perspectiva de uma colônia. Então, a, eu e a teoria crítica temos nos enfrentado com o decolonialismo e todas essas perspectivas, porque o decolonialismo faz uma pergunta para a gente, que é assim, mas qual que é a validade do que um alemão vai falar? Que falou lá em 1950, 1960. O que propriedade que ele tem para falar da nossa realidade? E a teoria crítica está exatamente nesse momento, por isso que eu chamei de calcanhar de Aquiles. Esse é um momento atual mesmo, 2024, muitos estudos sendo falados, discutidos, na busca de um lugar da teoria crítica dentro do decolonialismo. Então, primeiro, eu acho assim, é uma área problemática ainda. Na minha perspectiva, o que eu tenho buscado fazer, e aí eu acho que o decolonialismo faz críticas muito corretas, inclusive a teoria crítica, que é, bom, quem mais fala sobre isso? Por que que você vai usar o Adorno no uso Freire? Por que que você vai usar autoras estrangeiras e não autores homens e não autoras mulheres? Por que não mulheres negras ao invés de mulheres brancas, por exemplo? Que mais que existe? Vamos voltar lá quando o Adorno fala que tem
o contexto de expressão de ideias, é um contexto que silencia essas mulheres todas, né? Então, vamos desfazer, eu acho que o decolonialismo contribui nesse sentido, vamos desfazer esse silenciamento? Vamos exatamente escolher quem nunca pôde ter voz e que produziu um monte de coisa importante? Eu acho que o decolonialismo, desculpa, traz esse tipo de crítica e de contribuição. E como que eu vou te responder? Que eu acho que a teoria crítica tem tentado responder isso. Que a gente vai falar da terceira geração da crítica, com mulheres, inclusive. A Sheila Ben-Habib, a Nancy Fraser, né? A, a professora Young, que faleceu já, mas tem os seus conhecimentos, que são as teorias afirmativas, ou as políticas de reconhecimento. Porque o que que a teoria crítica não quer abrir mão, e aí a gente bate de frente com o decolonialismo? É a ideia de constituição de sujeitos. Porque o decolonialismo ele vai trabalhar com ideias, com a ideia de, com a perspectiva de minorias. Só que, filosoficamente, se a gente for pensar, por exemplo, se eu entendo, vou usar um exemplo aqui. Se eu entendo particularidades específicas das mulheres negras, como eu já trabalhei 2 anos com esse tema, a trabalhadora negra. Então, quando você vai trabalhar a especificidade da mulher negra no mercado de trabalho, filosoficamente, você está dizendo que ela é uma mulher diferente de qualquer mulher. Ela é uma mulher em destaque. Ela não é uma mulher como eu, por exemplo, uma mulher branca. E o decolonialismo está certo quando ele fala isso. Porque realmente, e olha que eu estou falando com uma mulher branca, quando eu fui estudar esse tema, muitas coisas que as mulheres negras trabalhadoras da academia, a gente estudou as pesquisadoras negras, passaram, eu nunca passei. E elas só passaram porque elas são negras. Se elas fossem brancas, tivessem o mesmo aporte teórico, elas não teriam passado. Então, o decolonialismo dá um tapa na cara da crítica, porque a crítica falaria, as mulheres. E ele vai falar, não são as mulheres, não são todas as mulheres. Calma lá. E a gente ainda poderia fazer um recorte. As mulheres do Sudeste, né? As mulheres negras do Sudeste, mulher negra. Mas a crítica não quer também deixar de entender que o fato das mulheres negras sofrerem opressões acumuladas, as mulheres brancas não, as mulheres em geral não sofrem. Então existe uma categoria anterior que também precisa ser considerada. Então, objetivamente te respondendo, eu tenho aprendido muito com o decolonialismo, eu tenho visto que a crítica está patinando enquanto aporte teórico. A solução que tem sido construída tem sido nessas políticas afirmativas, nas políticas de chamada políticas de reconhecimento, que essas teóricas que eu trago, né, a Sheila Ben-Habib, Nancy Fraser, trazem, que é uma espécie de conciliação, não, realmente tem razão, então vamos pegar uma política para essas mulheres, para esses sujeitos. Mas que isso está sendo construído. E eu acho que o decolonialismo está certo, tem que continuar provocando a crítica, para a gente sair um pouco de um lugar de uma igualdade, uma ideia de igualdade que não existe. Não somos sujeitos todos iguais, infelizmente, né? Gente, vamos para a última questão, até em virtude do horário. Vamos lá, Marcelo. É rapidinho, assim, é outra provocação agora desses negócios, porque a gente, né, vai criando. Carol, outro desafio para você, mas esse você não precisa escrever sobre isso, não. É assim, ó, aproveitando essa fala da Angelúcia, olá, Angelúcia, minha colega, né? É, será que quando a gente se rotula, por exemplo, marxista, a gente, pensando nessa debate das intersecções que você colocou aqui, a gente também não termina limitando a nossa possibilidade de crítica e de ser, entende? Então, eu acho meio estranho esse negócio, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí ouvindo a sua fala aqui ao longo desse tempo, assim, eu acho que, ok, você tem inspirações marxistas, fato, mas eu não sei se é isso mesmo, entendeu? Porque se você ficar preso à ideia do Marx, você não vai ser Carol, entendeu? E eu vi um monte de Carol aqui.
Então, eu acho que a gente poderia. Aí como é que você vai conseguir ser liberta? Como é que você vai conseguir transgredir? Como é que. Aí pode pegar todos os fundamentos que você conhece muito mais do que eu, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falei que é uma pimentinha que eu acho que é legal. Pensa nisso, assim. Você é Carol Saraiva. Ah, tá, mas de onde vem esses pensamentos todos? Bom, tem influência daqui, daqui, de acolá. Mas esse pensamento é Carol Saraiva, entendeu? Então, eu acho que. E para os outros que estão ouvindo aqui também, né? Acho que seria bem legal essa perspectiva, sabe? Pensa nisso, depois se quiser a gente conversa mais. Você tem meus contatos, a gente pode falar mais, tá? Tá. Obrigado, Carol. Obrigado, Manolita. Ótima Imagina. provocação, professor. Ótima provocação. Acho que a gente tem que ter esse exercício aí de se questionar, né? Acho que é isso que é a crítica. É isso mesmo. Sim. Muito bom. Pessoal, olha que sábado inspirador esse daí, mas eu tenho uma notícia mais maravilhosa ainda. Você sabe que esses encontros Café Entre Amigos surgiu para a gente trazer a moçada da graduação, né? Para a gente plantar um debate despojado sobre temas que julgamos importantes na formação que a gente chama de superior, né? Ela é superior por alguma razão. E uma delas é exatamente esse exercício reflexivo, esse espírito científico, né? E eu estou muito feliz porque, gente, praticamente 2/3 da moçada que está aqui é estudante. Ai, que É massa. estudante, gente. Olha, a gente teve aqui mais de 20 estudantes da graduação. Carol, isso é muito bom, porque eles são multiplicadores dessas conversas, né? E talvez eles voltem aí segunda-feira para a escola com outros papos, né? Com outras referências, com outro diálogo com os professores. Então, eu fico muito, mas muito feliz, né? O Anderson, nosso anjinho da guarda, já me deu aqui a estatística, gente, e é maravilhosa, é isso que eu posso dizer para vocês. E olha, um tema que tem sua densidade, que tem seu desafio, que tem uma carga conceitual muito diferente, eu não vou dizer mais ou menos complexa, mas muito diferente. Que apela para outros campos de conhecimento que talvez a graduação não esteja muito, né? Mas estão aqui. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esses papos assim essencialmente para vocês. E pensem que fazer ciência é alguma coisa que tem muita visão de mundo. Né? Muito cada um de nós, né? Os autores nos ajudam, mas os autores não falam por nós, né? Aham. Nós temos voz dentro desse exercício. Então, mais uma vez, todos são muito bem-vindos, professores, mestrandos, doutorandos, graduandos, porque aqui é um café entre amigos. Você viu que eu cheguei aqui sem tomar café e já comi durante nossa conversa. E é isso aí, gente. É uma conversa despretensiosa, mas com gente muito interessante, como é o caso da Carolina. Muitíssimo obrigada, me senti assim privilegiada hoje pelo nível dos papos e das questões, e já temos a previsão aí do nosso próximo, que vai ser no último sábado de outubro, e a discussão é uma discussão muito quente, porque traz justamente a discussão entre inteligência artificial e produção de conhecimento, né? E produção de conhecimento científico. E, claro, como é que fica a ética dentro dessa história. Então, estão todos bem-vindos, vocês já sabem o horário, vocês já sabem o dia, vocês já sabem o formato. Então, venham de moletom na rede, tomando uma aguinha de coco, mas venham conversar com a gente, né? Então, um abraço muito grande, Carol. Meu muito, muito, muito obrigada e se inspire aí pelas provocações das questões, que você tem muito a compartilhar com a gente, muitas experiências interessantes, né? Gente, um bom fim de semana, um bom descanso e até a próxima, né? Obrigada, gente. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Um beijo. José Antônio, adorei suas perguntas, meu amigo.